Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Olá, pessoal, estamos aqui em mais um devocional e vamos agora falar sobre a fé. Hoje nós vamos falar sobre ter uma grande fé. E o nosso devocional hoje está em Mateus 8:5. Vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E Jesus se maravilhou ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Aqui diz a história de uma pessoa que era gentil, ele era um estrangeiro, ele não era do povo de Israel. E é por isso que Jesus se maravilha com ele, ele fica maravilhado, porque esse homem, apesar de não ser de Israel, de ter a promessa, ele simplesmente reconhece a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Ele, como um centurião, ele tinha seus servos, ele disse que ele tinha autoridade para dizer para aquele que ir, fosse para aquele que fosse para um lado, fosse para o outro. Então ele reconheceu, foi isso que encantou Jesus. Ele reconheceu Jesus com autoridade para dar ordens ao plano espiritual, para que o plano espiritual pudesse fazer exatamente o que Jesus estava mandando. Então ele creu que Jesus fosse curar. Ele falou que nem precisa que você vá lá. Debaixo da tua autoridade, você ordenando, ele vai ser curado. Então, o que nós viemos trazer hoje para nós é a reflexão, como disse a Natália no último devocional dela. Muitas vezes a gente está se sentindo tão enfraquecido, tristes por causa, como a gente cantou agora, por causa do furacão que nos abateu, por causa das situações que nos abateram, pessoas que nos entristeceram, traições, pessoas que perdemos, estamos
angustiados por causa do que estamos passando, perdas enormes, tanto na vida financeira quanto na vida sentimental, e a gente se depara e fala: Senhor, um furacão chegou e a minha fé está se esvaindo, está saindo. Mas perante a palavra de Deus, a gente vê que temos vários tipos de fé, né? E um tipo de fé é esse, que apesar dele não ser do povo de Israel, ele sabia da autoridade de Jesus, ele reconhecia a autoridade de Jesus e disse que era simplesmente ele falar, que se Jesus falasse, iria acontecer. O que ele está dizendo para a gente aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso e trazer para a nossa vida. Se Deus te prometeu, se foi Ele que te prometeu, vai se cumprir. Não importa se passam anos da sua vida. Se você ouviu isso, e quando a gente escuta, isso vem de dentro, a gente sente, a gente tem a certeza absoluta que foi Deus que prometeu, que Ele vai cumprir aquela promessa. Mas com o furacão que acontece na nossa vida, com as batalhas espirituais, com as decepções, com as traições, a gente vai perdendo essa fé. E é nesse momento, é nessa hora que a gente tem que se lembrar. E como a gente faz para a gente ficar fortificado nessa fé? Ter a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente para pensar, é difícil quando a gente está na luta. Eu sei porque eu já passei por essa luta de Deus ter me prometido, ter me falado, e eu não estar enxergando, eu não tinha o olhar espiritual, eu não tinha a visão de Deus. Ele está acima de nós. Ele é Deus. Mas ele falou para mim, se ele falou para mim, a palavra dele, como disse esse centurião, é só o Senhor dizer que vai acontecer, autoridade. Então, se ele me disse, eu tinha que fazer o quê? Descansar o meu coração e crer. Só que com as batalhas que vivemos, com as decepções que sofremos, a gente vacila, como os discípulos também vacilaram. Mas a gente precisa ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que se você ler, se você começar a se alimentar dela, você vai voltar a essa fé. E uma coisa muito importante também, que eu venho compartilhar com vocês tenha sempre amigos que creiam em Deus. Pessoas que te levam para perto, pessoas que acreditam, que têm fé em Deus, elas vão ajudar você. Elas vão ajudar você em oração, elas vão ajudar você jejuando, como muitas vezes a minha amiga Natália me ajudou. Então é importante. Como obter essa fé? A fé vem pelo ouvir. Você precisa parar e ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Acreditar nessa palavra. A palavra de Deus é a palavra de Deus, como disse aqui o centurião, mesmo ele não sendo do povo de Israel. Então, ele sendo um estrangeiro, ele disse, a autoridade está em Deus, a autoridade está em Jesus. Ele te prometeu. Se ele te prometeu, vai cumprir. Pode se passar anos, mas vai se cumprir. Acreditando é descansar. E o descansar não tem jeito. É difícil. É difícil. A gente vai, mas eu quero compartilhar para você que com o tempo, depois, isso vai ficar mais tranquilo. Você começa a ter maturidade espiritual. Aí você entra no descansar, sua confiança vai aumentando, porque a sua intimidade com Deus vai aumentando e você vai começar a ouvir a voz dele mais facilmente. Mas você precisa orar. Você precisa ler a palavra e jejuar. Parece assim, poxa, mas isso não vai dar certo, mas dá. Parece realmente. Eu também às vezes ficava assim, só isso não vai dar certo, dá. Porque a gente está acostumado a batalhar, a lutar, mas não. A nossa parte a gente já fez e ele disse que vai fazer, então é só o descansar. Mas o descansar não é você fazer nada, o descansar é você orar, você ler a palavra e você jejuar. Porque vai acontecer. Eu vou compartilhar com vocês sabem que eu gosto de dar o meu testemunho. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tinha recebido de Deus uma orientação. E eu compartilhei com meu marido, porque essa orientação era para mim e para ele. Eu falei as coisas que Deus tinha falado comigo e falei coisas que Deus tinha falado para ele, para mim. E aquilo no meu coração, eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, é difícil, né, a gente dar assim, falar o que a gente sentiu. E eu fiquei preocupada, será que ele
né? Ele vai achar que é coisa da minha cabeça, enfim. Mas ele recebeu super bem. Mas mesmo assim, a gente fica, né? A gente fica preocupado. Então eu orei e pedi a Deus assim, Senhor, o Senhor falou comigo, eu já falei com meu marido, falei comigo mesmo, mas, Senhor, por favor, se é isso mesmo que eu entendi certo, porque eu sei que foi o Senhor que falou comigo, mas se eu entendi certo, de repente eu entendi errado, a gente é engraçado, né? Fala com alguém amanhã, para alguém vir falar comigo e com meu marido e confirmar o que eu ouvi, para eu ter certeza que eu não fiz o que é errado. A preocupação, né, da gente de estar errando, a gente vacila, a gente duvida. Mas Deus é tão bondoso, é tão bom, ele não precisava fazer isso, porque depois eu comecei a pensar e falei assim, Senhor, eu sei que foi. Ele começou a falar comigo nos louvores, ele começou a falar comigo na palavra, e eu já tinha certeza no meu coração. Mas Deus é tão lindo, gente, Deus é tão lindo, que ele usou a pessoa que estava no púlpito pregando no final, e ela veio, confirmou tudo que ele tinha me falado para mim e para o meu marido. Então, Deus, ele é lindo, ele cuida de nós em todos os momentos. Basta que a gente creia no que ele falou, mesmo passando por momentos difíceis. E é difícil, não é fácil. Mas você, no início, vai ter mais dificuldade. Mas tenha certeza, eu te garanto, que com o tempo isso vai ficando mais fácil. Porque a sua intimidade com ele vai aumentar. E a sua fé vai aumentar, ela aumenta. E é isso que a gente vai orar nesta noite, para que a nossa fé aumente, para que os nossos ouvidos espirituais estejam aguçados para ouvirmos a voz de Deus e que a nossa visão espiritual aumente, para que a gente possa ver exatamente o que Deus quer que a gente veja. Vamos orar? Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um devocional. Pedimos, Pai, que neste momento o Senhor nos abençoe. Vá ao encontro, Pai, dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Aumenta, Pai, sua fé. Nós sabemos, Pai, que passamos por momentos difíceis, momentos de provações. Perdemos pessoas queridas, entes queridos, estamos passando por turbulências na vida financeira. Pai, muitas vezes fomos traídos, fomos humilhados, feriram nosso coração, Senhor, nos decepcionaram. Mas, Pai, o Senhor nos prometeu, o Senhor falou que iria nos honrar, o Senhor nos deu uma palavra. Então, Pai, nesse momento, aumenta a nossa fé, Senhor, que possamos ler a Tua palavra, para que, ouvindo, a nossa fé aumente, porque a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Senhor, nos ajuda, nos dê sabedoria para discernir a Sua voz da voz do inimigo, para discernir, Pai, o certo e o errado, e para discernir, Pai, qual o caminho que devemos tomar. E, Senhor, que o Senhor possa abençoar nesse momento nossa família, que o Senhor abençoe, Pai, nosso marido, que o Senhor abençoe a esposa desse irmão que está ouvindo, abençoa nossos filhos, abençoa nossos pais, nossos irmãos, nossas mães, nossa família, Senhor, ser conosco e nos livra, Pai, de todo mal, hoje e sempre. Em nome de Jesus, que a sua fé aumente, não desista e creia que Deus está contigo hoje e sempre, e a sua fé vai aumentar. Eu profetizo isso na sua vida. Amém.